Turma, nessa questão 1 pede para calcular a distância entre dois pontos, os pontos A e B, e aí a gente tem as coordenadas, né? No ponto A é 1 e 2 e no ponto B é 5 e 5. Esse assunto, pessoal, que a gente está iniciando nessa semana de geometria analítica, ele é bem simples, tá? E as questões, pelo menos essa primeira parte introdutória, que é calcular a distância entre dois pontos, calcular as coordenadas de um ponto médio, tá certo? E as questões, o nível dela também está bem tranquilo. Nessa primeira questão, a gente tem dois pontos, o ponto A com coordenada 1, 2 e o ponto B com coordenada 5, 5. A gente aprendeu em aula que o primeiro número ele corresponde à abscissa, que é o eixo X, e o segundo númerozinho ele corresponde ao ponto Y, que é a ordenada, né? Aí sim, pessoal, assistindo aí a aula, né, que tem aqui na tarefa, vocês viram que existe uma fórmula para encontrar a distância entre dois pontos. Essa fórmula ela foi escrita da seguinte maneira: ó, a distância entre dois pontos, né, é igual a raiz quadrada, né, de alguma coisa. Que alguma coisa é essa? É o seguinte, você vai subtrair as coordenadas x desses dois pontos. Então, você vai fazer o x do ponto 2 menos o x do ponto 1 e elevar ao quadrado, né? E você vai somar com esse mesmo processo, só que referente ao y, né? Então, você vai fazer o y2 menos o y1, também elevado ao quadrado, tá certo? Eu, particularmente, não gosto de estar escrevendo essa raiz aqui o tempo todo, né? Porque você vai ficar repetindo, né, os números até conseguir fazer a operação em cada um. Então, para a gente não ter esse trabalho de estar escrevendo essa raiz o tempo todo, outra maneira de se escrever essa fórmula seria da seguinte aqui, ó. Você faz a distância do ponto A e B e eleva ao quadrado, né? Você coloca aquela na potência. E aí você não tem necessidade de ficar escrevendo a raiz o tempo todo, né? Em cada pedacinho da conta que você for fazer, você tem que estar escrevendo, né? Você não precisa, porque a distância aqui já está ao quadrado. Quando for no final que você achar o valor dessa distância, aí você desfaz a potência levando a raiz para o outro lado, tá bom? É mais simples assim. Nas próximas questões eu vou estar sempre utilizando nesse formato, tá bom? Então vamos lá, resolvendo aqui na questão 1. A distância, e aí eu também não vou ficar escrevendo esse A e B não, tá bom? Vou deixar só D ao quadrado, que é a distância ao quadrado, vai ser. Pronto, a gente tem um ponto e tem o outro. Então, a gente sempre faz o segundo menos o primeiro. Então, vai ficar 5, né, ó, o x aqui do ponto B, menos 1, que é o x do ponto A, né, A ao quadrado, mais, agora com o y do B é 5, menos o y do A, que é 2. Também ao quadrado, tá certo? Então, a distância ao quadrado vai ser, resolvendo parênteses, 5 menos 1 é 4, então fica 4 ao quadrado. 5 menos 2 é 3, então fica 3 ao quadrado. Então, a distância ao quadrado vai ser, resolvendo as potências, 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Somando 16 mais 9 dá 25. Então, a distância ao quadrado é 25, tá? Aí, agora a gente tira a potência. Tirando a potência, vai ficar raiz de 25. E a gente sabe que a raiz de 25 é 5. Então, a distância entre o ponto A e B é de 5 unidades. Tá certo? Resolvida aqui a primeira questão.